Olá, alunos! Bem-vindos à aula de História de hoje! Vamos estudar um pouquinho mais sobre a arte da convivência, falando um pouquinho sobre as leis nas primeiras civilizações. Para isso, nós vamos abrir o nosso livro na página 66 até a página 69. Acompanhe comigo, então, um pouquinho sobre as leis das antigas civilizações. Desde as primeiras civilizações, na antiga Mesopotâmia, já existiam regras de comportamento em cada cultura e povo. Uma das leis mais antigas se chama o Código de Hammurabi, rei que governou a Babilônia entre 1792 e 1750 a.C. A região da Babilônia agora é o atual Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. Na época, era costume entre os povos da região adotar leis bastante duras, bem severas. Eles aplicavam o princípio de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Você já ouviu essa expressão? Vem aí dessas leis, pois geralmente a punição para o infrator era dada de acordo com a medida do crime cometido. O Código de Hammurabi era composto por 280 artigos que estavam relacionados a costumes religiosos, sociais, econômicos e familiares dos mesopotâmios. O código deveria ajudar, então, os juízes daquela época a resolver, então, os conflitos. Na página 67, você vai ver alguns artigos e vai classificar entre social, econômico e familiar e responder as outras questões que tem ali. Na página 68, na atividade Trocando Ideias, eu quero que você faça a pesquisa, anote no seu caderno e me mande esse exercício. São 3 perguntas. Primeira, no Brasil, a lei prevê a pena de morte para algum crime? Número 2, essa penalidade ocorre em outros países nos dias atuais? E número 3, quais são as principais penalidades aplicadas aos infratores em nosso país? Assim como os babilônicos tinham o Código de Hammurabi, os hebreus também receberam um código gravado em pedras. Você já deve ter ouvido falar nos 10 mandamentos. Segundo o livro de Êxodo, Deus entregou a Moisés, líder do povo hebreu, 2 tábuas com as principais regras que aquele povo deveria seguir. Esse fato teria acontecido em torno de 1400 a.C., na peregrinação então do povo hebreu, quando eles saíram do Egito e estavam voltando para Canaã, que fica hoje na região da Palestina. Os 10 mandamentos continham 4 orientações relativas à adoração a Deus e outros 6 referentes à convivência familiar e social. A Torá. A Torá em hebraico significa lei, instrução, apontamento. Geralmente, o termo se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que foi escrito por Moisés. Ali nós podemos ver, então, como Deus criou o mundo e a humanidade e relatam a trajetória, então, do povo hebreu, desde os patriarcas até a viagem do Egito para Canaã, que era a terra prometida. Você irá também fazer a página 69, as atividades, e a gente se encontra na próxima aula de História para aprendermos sobre as leis no mundo contemporâneo. Eu espero por você. Tchau!